Gravando. A partir de agora, nós vamos estudar os tipos de limitações que temos nos direitos fundamentais. As limitações de ordem interna e as limitações de ordem externa. Tem duas correntes. Uma mais fácil de entender e uma mais difícil de entender. O que é o bom para vocês, né? O bom é que a corrente que ela é mais fácil de entender, ela acaba sendo uma corrente dominante, tá? E eu vou falar um pouco sobre as duas correntes, porque é bom vocês saberem sobre essa discordância, porque se por acaso te cobrarem numa prova, vocês sabem. Quais que são as duas correntes? Né? Opa, não é esse que eu quero. Stop share. Até eu dominar isso aqui, hein? Aqui estão. Limitações internas ou limites imanentes. O que é uma coisa que é imanente? Imanente é algo que está contido no próprio objeto, natureza de próprio objeto, ok? É algo que não é transcendente. Imanente é algo que está contido em si próprio, tá? Se é algo externo, na filosofia a gente fala que é transcendente. Quando é algo interno, a gente fala na filosofia que é algo imanente, que está dentro do próprio ser. Uma das maiores, agora o Valmir pode até me ajudar aí nessa questão, uma das maiores dilemas, né, da teologia é falar se Deus é algo imanente ou algo transcendente. O Deus de Spinoza falava que Deus é algo imanente, que ele está dentro de todas as coisas, que ele é todas as coisas. Ele não transcende todas as coisas. É diferente do Deus cristão. O Deus cristão é algo que é transcendente, ele transcende, porque para ele criar tudo que existe, ele tem que ser maior do que tudo que existe. É isso ou não é, Valmir? Me explica aí, o que você sabe, o que você tem a contribuir a respeito disso? É isso aí. Não é? Não tem essa discussão dentro da teologia? Para ele criar tudo, ele tem que ser maior do que tudo. Então ele não pode ser imanente, ele tem que ser transcendente, não é isso? Eu entendo que ele Por é isso que transcendente também. Ele é, né, o Deus cristão, ele é onipresente, né? Uhum. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Exatamente. Mas quando você pega Spinoza, ele defende um Deus diferente. Ele fala o seguinte, não, que Deus, ele é todas as coisas, ele não criou todas as coisas. É um raciocínio um pouco diferente do Deus cristão, uma vez que ele não está te observando de fora. Ele é você. Entendeu? Ele é você ao mesmo tempo que ele é outras pessoas e ele é todas as coisas. É uma coisa bem peculiar. Isso que significa você ser imanente, você ser dentro dessa característica, entenderam? Os direitos, as limitações que são imanentes, elas são de dentro do próprio objeto, de dentro do próprio ser. Ok? Estão entendendo o que é limite interno? Fala aí, quem quiser. Fala comigo, Fredão. Fred, Maicon. Concordo com tudo que foi dito. Ou não? Concordo. Entendeu o que é imanente? Imanente é de dentro do próprio ser, que não é transcendente, não transcende algo. Quando você fala de limites imanentes, vocês estão falando de limites do próprio direito. Aí é que vem as duas correntes. Por quê? Para Carnelucci, desculpa, vamos lá, as duas correntes. Para Canotilho, aliás, falei Carnelucci, mas é Canotilho. Os limites imanentes, porque a gente confunde. Os limites imanentes são aqueles que estão dentro da própria Constituição. Ou seja, se um direito fundamental, ele tem, ou dentro da Constituição, ele tem outro direito fundamental que o limite, esse é um limite imanente. Já o Virgílio Afonso da Silva fala que é dentro do próprio direito. Você não tem que analisar
um choque de direitos, um choque entre direitos. Você tem que analisar as limitações inerentes do próprio direito. Qual que é a diferença disso? Quando você pega essa primeira teoria aqui do Canotilho, ele fala o seguinte: um direito só é limitado por outro direito. O direito à liberdade de expressão, ele é limitado ao direito à dignidade da pessoa humana. A gente está falando muito sobre racismo. Um dos exemplos que trouxe aqui o Flávio é a respeito de racismo. Você tem a liberdade de se expressar, de você falar o que quer, desde que não cheguem a ferir a dignidade da pessoa humana, né? E quando a gente fala em racismo, a gente vai ver uma decisão que tem aqui no STF, que não é só... A gente pensa aqui muito sobre o racismo contra as pessoas negras, né? Pessoas pretas. É porque eu ouvi uma pessoa falando que o certo não seria você falar negra, que negro vem de nigger, né? Que é o inimigo. Então, o correto seria você falar de pessoas pretas. Mas o que a gente tem muito em outros lugares é o preconceito, é o racismo contra povos judeus e o preconceito e o racismo contra povos orientais, né? Imagina Marcão aí japonesinho do jeito que ele é, se tivesse racismo contra o povo oriental aqui no Brasil, ele seria um, né, Marcão? Mas aqui no nosso aqui, a gente fala muito sobre o racismo contra o povo negro, mas eu vou trazer uma decisão que é contra o povo judeu, tá? Para vocês poderem entender o que é que eu estou falando. Mas voltando aqui, a primeira corrente, os limites imanentes são os limites que são pregados dentro da própria Constituição, e para o Virgílio Afonso da Silva, na segunda corrente, é dentro do próprio direito. Mas como assim dentro do próprio direito? Quando você prevê o direito à propriedade, você já está prevendo que a propriedade ela não pode ser restrita. Então, seriam limites lógicos de interpretação do próprio direito à propriedade. Ok? Não é que ela vai chocar com outro direito. É que quando você dá o direito a uma pessoa, por consequência lógica, você não está dando um direito absoluto. É um pouco mais difícil você entender essa tese do Virgílio, mas ela é bem mais complexa e talvez mais bem acertada do que a do Canotilho. Tá? O Canotilho, o que ele fala? Os direitos fundamentais, eles só sofrem limitações quando contrapuserem, quando forem contrários a outros direitos. Já o Virgílio Afonso da Silva fala o seguinte: não, você não precisa analisar outros direitos. Você pode, por meio de hermenêutica, por meio de interpretação, entender que aquele direito que nunca vai ser absoluto, quais que são os limites que ele tem. Estão entendendo? Espero que sim. Vamos estudar primeiro mais fácil, que é do Canotilho. Os chamados limites imanentes são resultado de uma ponderação, guardem bem essa palavra, ponderação de princípios jurídicos constitucionais conducentes, ou seja, que conduzem ao afastamento definitivo, num caso concreto, de uma dimensão que, prima facie, cabia no âmbito prospectivo de um direito, liberdade e garantia. Ele fala difícil, né? Mas o que ele está falando com isso tudo aqui? É que o limite imanente vai ser a ponderação de dois direitos. Quando você tem, por exemplo, o direito à intimidade, vou falar um caso que aconteceu comigo, servidor público. Vocês podem saber quanto que eu ganho. Quer dizer, vocês podem saber quanto que é o meu salário, né? Quanto que eu ganho é diferente. Mas vocês podem saber quanto que o Estado me paga. Eu vou falar assim para ficar mais fácil para vocês. Vocês podem saber quanto que o Estado me paga por meio do portal da transparência. Aí vocês pegam, mas e o direito à intimidade do servidor público? O servidor público não tem direito à intimidade? Tem. Mas existe um direito maior, que é o interesse, a supremacia do interesse público. Desculpa, gente. Então, isso aí você tem que ponderar. Existe um choque entre direitos e você tem que ponderar. A minha intimidade, ela teve que ceder ao
interesse público da população de saber quanto que ela está me pagando. Tá? Isso foi uma ponderação que foi feita diante de um caso concreto. Ou seja, quando você coloca um direito e o outro, aí você vai ponderar. Deixa eu tirar aqui, que a galera ainda está no... Vou mutar todo mundo. Vocês ainda estão... Mutar todo mundo. Isso. Para não dar eco, viu, gente? Depois, quem quiser falar, pode falar. Por que está conducente ao afastamento definitivo? Ou seja, afastou definitivamente o meu direito à intimidade. Nesse caso concreto. Quer dizer que minha vida pode ser passada para todo mundo? Claro que não. Eu sou servidor público, mas eu não sou um artista, né? Eu não sou uma pessoa assim, que se expõe. Mas o tanto que eu ganho, o tanto que o Estado me paga, nesse caso concreto, foi afastado totalmente o meu direito à liberdade, à intimidade. Ok? Deixa eu ver aqui como que está aqui. Afastamento definitivo no caso concreto de uma dimensão que prima facie cabia no âmbito prospectivo de um direito, liberdade e garantia. Prima facie, numa primeira olhada, de um jeito, de uma forma, da primeira vez que a gente vê, fala o seguinte: todo mundo tem direito à intimidade, ninguém tem que saber quanto que cada um ganha, não. Ninguém tem que saber quanto que eu ganho. Eu tenho direito à intimidade, né? Mas o que acontece? Apesar de prima facie, apesar de, se você pensar, se no início, né, se antes de você começar a refletir sobre isso, você chega à conclusão de que eu tenho direito à liberdade, existe uma dimensão prospectiva de um direito que você vai ver, depois de analisar tudo, que você vai relativizar e você vai afastar esse direito, garantia ou liberdade. Ele fala bem difícil, não é, galera? Mas é para vocês saberem como que está na obra do Canotilho, se por acaso vocês precisarem ver. Dentro da própria Constituição, são os limites que estão presentes dentro da própria Constituição, impostos por outros direitos fundamentais. Trocando em miúdos é isso, né? Isso que são direitos imanentes. Coloquei aqui o caso Elfgander. Siegfried Elfgander foi um editor que escreveu um livro, né? Eu nem coloquei o livro aqui não, porque depois a galera começa a procurar, que ela foi considerada antissemita. Vocês sabem o que é antissemita? Contrário ao povo judeu, né? E os direitos à liberdade... Perseguiu os judeus, né? Ele perseguiu os judeus, né? Então, olha aqui, os direitos à liberdade intelectual, que está aqui o artigo, né? O artigo 5º, e a liberdade de manifestação do pensamento, eles não são absolutos. Não são incondicionados, razão pela qual devem ser exercidos de maneira harmônica, observados os limites traçados pela própria Constituição Federal. Se a própria Constituição Federal acha que o racismo é um crime inafiançável, imprescritível, vocês viram isso, não viram no artigo 5º? Se vocês viram isso, vocês sabem. Se é um crime inafiançável, imprescritível, você não pode deixar que a liberdade intelectual, a liberdade de manifestação, fira esse outro direito, né? Que é uma proibição do racismo. Para o Canotilho, esses são os limites imanentes, tá bom? O ministro Celso de Mello, nessa ação, colocou: aquele que ofende a dignidade de qualquer ser humano, especialmente quando motivo por razões de cunho racista, ofende a dignidade de todos e de cada um, né? Foi o voto do ministro Celso de Mello na ocasião que foi julgado esse livro, essa obra literária. Aí você fala comigo: o STF está censurando o cara. Claro que não. Isso aí é uma ponderação de direitos. O STF, ele é um poder que, inclusive, ele é um poder de minoria, você não precisa de eleições, né? Não é um poder que você precisa da maioria para ele exercer. Ele faz uma interpretação de direito e, a partir dessa interpretação, ele vai jogar, né? O que ele entende. E não precisa da maioria das pessoas estar a favor do STF. Nesse caso aqui, o ministro Celso de Mello explicou muito bem. Apesar de que, e olhem bem, esse antissemitismo, ele já foi maioria em vários países europeus.
O antissemitismo já foi maioria em vários países europeus. Mas só porque ele é maioria não significa que ele não fere um direito fundamental, que é a dignidade de todos, né? Por meio dessa contraposição ao racismo. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não tem nada. Vou continuar, então. Outra posição dos limites imanentes. Galera, essa parte aqui é a parte mais difícil. Quem não está acostumado a pensar bastante, vamos começar agora a pensar. O Virgílio Afonso da Silva, ele é filho do José Afonso da Silva, que é um administrativista, um professor de direito administrativo, e ele fala o seguinte, que, na verdade, de limites imanentes são limites existentes dentro do próprio direito, por um processo interno, que não é definido nem influenciado por aspectos externos, como colisões com outros direitos. O que ele está falando aqui? Que quando você fala em limite imanente, você não pode, se é uma coisa que está dentro de si mesmo, né, dentro do próprio objeto, você não pode utilizar um outro direito. Porque o outro direito não é algo dentro do próprio objeto, é algo externo a ele. Entendeu a colocação do Virgílio? Por que isso é importante, galera? Por causa da nomenclatura. Só por isso. É quando você vai colocar um nome no que é imanente e o que não é imanente. Entenderam? A primeira posição que a gente estudou fala que imanente é tudo aquilo que está dentro da Constituição, que é um limite imposto pela própria Constituição. É um método formal de se ver a nomenclatura. Por quê? Se direitos fundamentais são previstos na Constituição, tudo aquilo que está previsto dentro da Constituição seria imanente, seria uma limitação que seria dentro do próprio objeto. Um pouco difícil. Agora, o Virgílio fala que não. Fala que imanente é a própria interpretação que se dá de dentro do próprio direito, por meio de uma hermenêutica, uma interpretação. E ele explica como que vai se dar essa interpretação. Até agora, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso daqui, ó. E por que ele explica? Ele vai explicar agora por que se eu usar imanente, né? Ele vai explicar agora por que ele entende que você usar a palavra imanente para se tratar de outros direitos, do limite, da ponderação com outros direitos, por que isso é errado. Olha que interessante o que ele fala aqui agora. Não me parece acertado denominar imanente um limite que não apenas surge somente com o caso concreto, como também depende dele. Ele fala que o imanente tem que ser algo antes do fato concreto. Tem que ser algo que vem da própria interpretação do direito. Tem que ser algo deôntico, de dever ser, e não algo de dentro do ser. Ok? Deixa eu só ver se está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui, né? Tá. Galera, qualquer dúvida vai colocando no chat que depois eu volto, tá? Olha, o que ele fala? Não precisamos ponderar o direito fundamental com outros. Por quê? Porque quando você prevê um direito, você já está colocando nele as próprias limitações lógicas. Ah, você tem um direito à liberdade de ir e vir. Ah, beleza, mas eu quero sair na pandemia. Tá todo mundo doente, eu quero ir lá. Não, isso aí você não tem um direito. Isso é lógico, gente. Isso é lógico. Se você for, você vai colocar você mesmo em risco e colocar muitas pessoas da sua família em risco. Isso é lógico. Não precisa ter um caso concreto para você colocar. Ah, eu quero ir onde tem radiação, né? Claro que não, você não pode ir. Você vai colocar você mesmo em perigo e toda a sociedade em perigo, né? Então, todos os limites, quando você dá o direito a uma pessoa, eu tenho liberdade de exercer qualquer ofício ou profissão. Claro, você tem a liberdade de exercer qualquer ofício e profissão. Por exemplo, se você quiser vender alguma cerveja na porta da faculdade, se quiser vender macarrão na porta da faculdade, tudo, você pode, você tem a liberdade para isso. Mas existem algumas profissões que precisam ser regulamentadas, isso é lógico. Isso não precisa ter uma ponderação para vocês falarem que é lógico ou não. Claro que o limite da liberdade artística não te dá o direito de tocar
saxofone às 3 horas da manhã, que é o primeiro limite que eu falei. É claro que o meu limite, a intimidade, não me dá o direito de você sobrecarregar os cofres públicos, né? A população tem o direito de saber quanto que eu ganho para ver se eu não estou ganhando demais. Entenderam o que eu estou falando? Não precisa de ter outro direito para você ponderar. Você já vai pensar nisso na hora de prever o direito. As limitações são intrínsecas, são imanentes ao próprio direito, a intimidade. No caso do funcionalismo público, eu falei, quando você escolhe uma carreira do funcionalismo público, você meio que já está abrindo mão de uma parte da sua intimidade, que seria essa parte de você mostrar para o público, enquanto servidor público, o quanto que você está ganhando. Espero que você esteja entendendo isso. Coloquei aqui, não precisamos ponderar o direito fundamental com os direitos, mas sim a extensão do direito. Até onde que vai esse direito? Verificando qual seria sua amplitude e quais seriam seus limites, né? Então, você não precisa esperar outro direito se chocar com esse para você realmente fazer uma limitação deles. A partir de uma hermenêutica, a partir de uma interpretação, você conseguiria ver qual que é o limite desses direitos. E quais que seriam essa interpretação? Presta atenção. Ele coloca 3 estratégias importantes. Interpretação histórico-sistemática, delimitação do âmbito da norma e fixação de uma prioridade estanque das liberdades básicas. Vou falar de cada um desses, tá? Primeiro, interpretação histórico-sistemática, né? A história e um sistema jurídico, tá? O que a gente vai analisar nessa primeira fase? Como que foi construída a Constituição e as emendas constitucionais que vieram e a discussão parlamentar, o que queria, na verdade, proteger. A delimitação do âmbito da norma. Até onde aquela norma foi pensada para poder atuar? Ela trouxe limites em vocês mesmos? A parte da profissão mesmo fala, né? Como que está na Constituição, gente? Olha aí para mim. É livre o exercício de qualquer trabalho dentro das limitações que a lei trouxer. Então, existe, já no próprio âmbito da norma, existe uma delimitação. São normas de efeito contida, de eficácia contida. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E, por último, a fixação de uma prioridade estanque de liberdades básicas. Existem algumas liberdades, gente, que a gente não poderia abrir mão, tá? Que seriam liberdades básicas, que elas teriam prevalência sobre as outras. Seriam umas normas que valeriam mais do que outras normas, segundo o Virgílio, tá? Não, o que é interessante? Isso aqui é muito difícil, mas pelo menos não é a corrente prioritária. Mas mesmo assim, eu gostaria de passar para vocês entenderem o que ele fala. O que é uma interpretação histórico-sistemática? Histórico, você vai analisar o poder constituinte originário, né? Como que foi a discussão parlamentares dentro da Assembleia Constituinte, e o histórico das emendas constitucionais. Por que eu coloquei dessa forma? Primeiro a parte de cima, os históricos, depois o processo da Assembleia Constituinte. Você vai chegando de trás para frente. Esse direito veio depois. Se esse direito veio depois, ele tem que estar em conformidade com os outros direitos. Os outros direitos seriam mais importantes. Entenderam? E depois você chega até os direitos que são originários, as normas constitucionais que são originárias. Essas normas que são originárias, você tem que ver as discussões dentro da Assembleia Legislativa. O que gerou, por que a gente colocou esses direitos? Por que a gente colocou direito, igual eu já falei com vocês, por que a gente colocou o direito à liberdade? Desculpa. Por que a gente colocou o direito à propriedade? Para o Estado não vir e tomar a propriedade das pessoas, baseado lá na Revolução Francesa. Beleza, mas por que a gente colocou a proibição da tortura? Porque tinha-se muito medo da tortura, né? No pós-64, depois da ditadura militar, né? Você pega após o 64, que tudo teve a revolução, né? Não foi revolução, né? Do ponto de vista político, foi o golpe militar da ciência política, viu, gente? Não estou usando argumentos
coloquiais, não. Estou usando argumentos da ciência política. Dentro da ciência política, o que houve foi um golpe. E o pós-golpe militar, você sabe que foi caracterizado por muita repressão, e essa repressão, quem estava nos representando, o povo brasileiro na época, queria uma maior liberdade. Desse ponto de vista histórico, a gente tem que analisar todo o sistema constitucional como ele foi concebido. É a primeira parte que o Virgílio fala que é importante para você saber qual que vai ser a prioridade dos direitos fundamentais. E depois que você analisa tudo, você vai saber quais eram os objetivos do Constituinte, quais que eram os fatos que ensejaram a norma àquela época. Vou passar para frente, para a gente não perder tempo. O âmbito da norma e a especificidade. Somente são protegidos pelo direito fundamental os fatos que eles sejam específicos. Galera, é o que eu falei sobre a tortura. É proibida a tortura. Beleza. Mas aí, o que o pessoal coloca como tortura, por exemplo? Se o delegado chega e dá um tapa na mesa, assusta a pessoa fica psicologicamente abalada. Isso aí é tortura? Eu acho que isso é uma interpretação extensiva de um direito fundamental. Então, olha o que ele coloca aqui. Toda e qualquer ação que não seja estruturalmente necessária para o exercício do direito fundamental e que, nesse sentido, possa ser substituída por outra, é uma ação não específica e, portanto, não é protegida pelo direito fundamental. Quando eu estou falando em tortura, eu estou falando em tortura física. É você pegar, você tirar a unha da pessoa, é você colocar no pau de arara e dar porrada, né? É você começar a dar choque na pessoa. Não é a pessoa ficar presa e ficar 2 horas sem alimentação, que é considerado tortura, não. Isso daí você já está aumentando o âmbito da norma, o que ela está protegendo. Então, o direito fundamental não ser torturado, é claro que pode ser ilegal você fazer qualquer uma coisa, mas o que eu estou falando é o direito a não ser torturado, ele abrange algumas coisas bem específicas no âmbito do que foi pensado na Constituinte, ok? Entre 87 e 88. Tudo que vem a partir disso daí é meras ilações, né? É meras interpretações extensivas que não são protegidas por essa norma. Isso eu concordo demais, ok? E por último, que ele fala, existem algumas liberdades que deveriam estar acima. E olha o que ele coloca aqui: liberdade de pensamento e liberdade de consciência, né? Nesse ponto de vista, o Virgílio ele é bem criticado por se colocar a liberdade de pensamento acima, né? Liberdade de pensamento, liberdade de consciência seriam maiores do que as outras. Ele coloca outras: liberdade políticas, de associação, né? Você ter liberdade de votar em quem você quiser, você poder fazer propaganda para quem você quiser. As liberdades decorrentes da integridade das pessoas, né? Liberdade, a pessoa não poder ter seu corpo preso injustamente, a pessoa não poder ser detida injustamente, liberdade de ir e vir, e o último, os direitos e liberdades abarcadas pelo Estado de Direito. Aí você pega a teoria dos 4 status do Jelinek. A partir do momento que você vai evoluir no Estado... É isso que eu ia te perguntar. Uhum. Pode falar. Pode falar? Pode. Uma coisa interessante lá que vem proteger o indivíduo da arbitrariedade estatal, né? Exatamente, é isso mesmo. No positivismo. É isso mesmo. E você vê que essa proteção, o Marcão e os outros colegas, ela só aumenta a maneira que o Estado vai evoluindo, ok? Que o Estado está evoluindo, aí você pensa que não, você está evoluindo, então ele vai ser mais repressor. Não é. À medida que o Estado evolui, ele dá mais liberdades para o indivíduo, ok? Vou terminar aqui a matéria, depois eu vou abrir mais uma reunião só para a gente discutir, tá, galera? O último que eu coloco aqui, né, diferente das limitações internas ou imanentes, existem as limitações externas, né? Que aí você tem que pegar qual das duas teorias que você quer. Se você estiver acompanhando o Canotilho, as limitações externas são restrições impostas por meio de leis infraconstitucionais.
que as limitações não estão dentro da Constituição, e sim fora delas. Você tem, por exemplo, a exigência do exame da OAB. O exame da OAB não está na Constituição. Ela é uma lei infraconstitucional. Ah, mas você não tem liberdade de ofício? Você não pode exercer qualquer papel, qualquer profissão? Sim, mas entende-se por meio de uma lei que não está na Constituição, viu, gente? Fala que a advocacia ela é algo jurídico, né? Tem nas profissões, mas não tem que você tem que prestar o exame da ordem. O exame da ordem é uma limitação infraconstitucional. Pode ser mudado por meio de uma lei. Não precisa ser emenda à Constituição. Mesmo porque quem vai decidir se é um profissional bom ou um profissional ruim é o próprio mercado. Né? O próprio mercado que vai decidir qual que é o nível de vou colocar satisfação não, mas de competitividade do advogado. Agora, se você servir o Virgílio Afonso da Silva, como ele fala que as limitações internas são aquelas decorrentes da própria interpretação de dentro do próprio direito, então as externas seriam restrições impostas por outros direitos constitucionais ou por leis infraconstitucionais. Ele colocaria os dois aqui nesse caso, ok? Galera, vou só encerrar essa reunião e vou abrir outra imediatamente só para a gente discutir, tá? Matéria até agora, era isso que eu tinha para falar para vocês. E a próxima reunião, eu vou abrir só para a gente discutir, ok? Grande abraço, até daqui a pouquinho.